Então, pessoal, estamos aqui com as duas baterias já em paralelo, a de 15 kWh com a de 5 kWh. Basicamente, ligar elas em paralelo significa fazer positivo de uma com positivo da outra, negativo de uma com negativo da outra. Fazendo isso, as duas já estão em paralelo. Vocês podem ver que hoje a minha carga está em 1000 watts de potência e estou com uma corrente de descarga da bateria de 12 amperes. Nada mais é que 630 watts de potência saindo da bateria. Isto porque estou praticamente sem sol hoje. Hoje o dia está bastante nublado. Então, cada controlador pode produzir até 900 watts de potência, mas neste momento eu estou a produzir somente 226 aqui e 221 aqui. Praticamente, produção muito baixa. Então, a maior parte da energia que está sustentando essa carga de 1000 watts está saindo da bateria. O que eu gostaria de mostrar são os dados das duas BMS das duas baterias. Vocês podem ver aqui. Então, aqui o celular da esquerda é a bateria de 5 kWh e o celular da direita é a bateria de 15 kWh. Vejam que a bateria de 5 kWh está contribuindo com apenas 1.2 amperes. Já a bateria de 15 kWh está contribuindo com uma corrente de 10 amperes. Ela tem a maior contribuição. Não fui eu que defini isso. Isso acontece devido às características intrínsecas das baterias. Muito por conta da sua resistência interna. A bateria de 15 kWh ela é composta por células de 314 Ah. Então, células de 314 Ah são células que têm as menores resistência interna. Por essa razão que quando ligadas em paralelo uma bateria que é composta por células de 100 Ah, que é o caso esta bateria de 5 kWh está composta por essas células de 100 Ah. Células de 100 Ah têm uma resistência interna maior que em relação a células de 314 Ah. Por essa razão que acontece isso. Quando elas são ligadas em paralelo, a bateria que tiver menor resistência interna vai ter um contributo de carga maior em relação à bateria que tiver a maior resistência interna. Porque, naturalmente, a que tiver menos resistência interna, a corrente vai sair muito mais facilmente dela. A que tiver maior resistência interna, como é o caso desta de 5 kWh, ela vai ter uma maior resistência para a corrente sair dela, então, naturalmente, ela vai ter um contributo para a carga menor. Por essa razão que quando se liga baterias em paralelo, é conveniente que sejam baterias do mesmo tipo, de mesma capacidade, e se for baterias de lítio, desta categoria de lítio com BMS, é necessário que as BMS se comuniquem uma com a outra, de modo que haja um balanceamento dessa corrente de descarga. E também, no caso de carregamento, também para haver um balanceamento, para não acontecer de uma bateria carregar mais cedo, de uma forma prematura, em relação à outra. Então, é isso que acontece quando a gente liga bateria de diferentes tipos e capacidade em paralelo. Então, uma vai basicamente trabalhar mais que a outra, né? Bom, no que diz respeito a essa bateria de 5 kWh, como eu tinha dito no vídeo anterior, as células da parte esquerda são um conjunto de células completamente novas que eu adquiri recentemente. Já as células da parte da direita são as primeiras células que eu adquiri logo no início e eu usei elas por quase 1 ano e meio. Então elas já estão bastante desgastadas. Então eu resolvi montar este pack com células totalmente novas e com esta aqui que eu já vinha usando há mais de 1 ano e meio, justamente para saber como é que vai ser o comportamento delas quando operadas numa só bateria. Então, como vocês podem ver aqui, e esse uso que eu já fiz dessas células, dessa segunda fileira, por elas serem umas células que eu já vinha usando há 1 ano e meio, essa característica aparece na BMS. Vocês podem ver que a célula de 1 a 8 está com uma tensão de 3.23, tá vendo? E praticamente equalizadas, 3.23, 23, 3.23 até a 8ª célula. São essas células completamente novas que eu adquiri. Já as células de 9 a 16
são esse conjunto, segundo conjunto de células, que eu já usei elas por quase 1 ano e meio. Depois, então, vocês podem ver que ela já tem uma tensão bem menor. Enquanto as células novas estão com 3.23, as células que eu já vinha usando há 1 ano e meio, aqui apresentam uma tensão de 3.14, embora também equalizadas, né? 3.14, 3.14, 14, 14, tá vendo? Mas bem diferente de 3.23. E isso faz o quê? Isso faz com que a capacidade deste banco acaba sendo definido pela capacidade dessas células que estão mais envelhecidas. Ainda que essas células sejam novas, esse conjunto sejam totalmente novos, estão com uma tensão agora, neste momento, de 3.23, mas vejam que as células de 9 a 15 estão mais envelhecidas, estão com uma tensão menor. Então, elas vão atingir a tensão limite, que eu coloquei de 2.8, de forma prematura em relação a esse primeiro conjunto de 1 a 8. Por essa razão que quando se compra as células para montar baterias de lítio, é conveniente que se faça a compra de todas as células de uma só vez. Se vai montar uma bateria de 12 volts, compra logo 4 células. Se vai montar uma bateria de 24 volts, compra logo 8 células. Se vai montar uma bateria de 48 volts, esse aqui é complicado, mas é preferível que compre logo as 16 células de uma só vez, para evitar isto que está acontecendo aqui. Eu tenho um banco de 48 volts, com 16 células, sendo que as 18 primeiras são células novas, e de 9 a 16 são células que eu já vinha usando há 1 ano e meio. E vejam que essas células mais envelhecidas vão atingir uma tensão limite, muito mais cedo que essas células novas. Então, quando essas células de 9, né? De 9 a 16 atingirem a tensão limite de descarga que eu coloquei em 2.8, essas aqui se calhar ainda vão estar em 3.15. Tá entendendo? Vai ter ainda muita energia nelas. Então, a capacidade desse banquete de 5 kWh acaba sendo limitado por essas células que estão envelhecidas. Já neste caso aqui, da célula de 15 kWh, da bateria de 15 kWh, o que é que eu fiz? Eu comprei todas as células de uma só vez, de um lote só. E vocês vejam que, por ser todas as células compradas de uma só vez, de um só lote, vejam que todas as células estão com as tensões balanceadas. Vejam que todas as células estão com tensões balanceadas. Estão entendendo? Por essa razão que quando se monta baterias de lítio, é preferível que se compre todas as células de uma só vez, de um só lote, justamente para acontecer o que está acontecendo aqui na bateria de 15 kWh. Elas vão ter as tensões balanceadas, todas elas vão atingir basicamente a tensão limite de descarga ao mesmo tempo, e no processo também de carregamento, elas vão atingir a tensão limite de carregamento também basicamente ao mesmo tempo. E vocês podem perceber também que esse valor aqui, Cell Voltage Difference, está 0,001. E isso mesmo com a bateria bem descarregada. A bateria agora está basicamente em 47% de descarga. Mas ainda vejam que Cell Voltage Difference está em 0,001, 0,002. Esse valor, quanto menor for, melhor. Isso denota que a bateria, as células estão todas balanceadas, estão basicamente todas com a mesma tensão. Ou seja, a máxima diferença de tensão das células está em 0,001, ou seja, 1 milésimo de voltagem. Já nesta aqui, que eu misturei as células, eu coloquei um conjunto de células novas e um segundo conjunto de células usadas. Veja o que acontece. Veja o que acontece aqui, por exemplo, em Cell Voltage Difference. Cell Voltage... Cadê? Ó, tá aqui. Cell Voltage Difference. 0,088. Tá vendo? Um valor muito maior que... É um valor muito maior que este aqui. 0,001. Enquanto aqui está 0,001, agora 0,003. Ainda que assim é 3 milésimos, mas veja isso aqui. Isto aqui está em agora 0,089. Isso denota que as células não estão balanceadas. Então, isso, por isso que eu digo que esse valor, quanto maior for, pior. Significa que as células não estão balanceadas. Então é isso que eu gostaria de mostrar, pessoal.
Depois, embora esta célula, estas duas baterias, esta maior, tenha uma resistência interna menor em relação a esta que está cá, mas esse valor não aparece. Isso deve-se porque o tipo de cabo que é utilizado, o tipo de conexão, ligação, então esses valores aqui meio que eles que acabam mascarando o real valor da resistência interna das células. Ok? Aqui está a resistência interna das baterias, está 0,056 em média, e já aqui está 0,0051. Então muitas pessoas podem pensar que este valor de 0,051 da bateria de 5 kWh está melhor que este, mas não. Este aqui é mais por conta do comprimento do cabo. Por exemplo, aqui, está vendo aqui tem um cabo maior. A bateria de 15 kWh, os cabos de ligação são maiores. Enfim, tudo as placas, o baramento que liga a cada célula também é maior. Então ele acaba refletindo nesse valor de resistência interna das células. Por essa razão que esse valor não se deve levar muito em conta para definir que esta bateria maior de 15 kWh tem uma resistência maior em relação a esta. Não, esses valores estão mascarados. Como eu disse, devido ao baramento que se liga às baterias com células de 15 kWh é maior em relação a estes baramentos aqui, que são menores, está vendo? Então tudo isso vai influir nos valores que vão aparecer aqui na BMS. Basicamente isso, pessoal. Então, vocês podem ver que células diferentes, de diferente procedência, acabam refletindo nos valores, principalmente no processo de descarga e carga, né? Então, se tiver a montar uma bateria de lítio, é preferível que compre todas as células de uma só vez, para não haver esse desbalanceamento das tensões nas células. É isso aí, pessoal. Neste momento a carga da casa está em 1040 watts e a corrente de descarga da bateria está em 9 amperes. Isso aí, pessoal. Falou!